Olá, Capricórnio, seja muito bem-vinda ao Selena Tarô. Meu nome é Jéssica e hoje você vai ter a sua leitura intuitiva para o seu signo. Lembrando que essa leitura, ela é geral, ela é coletiva, portanto, ela serve para um grupo muito grande de pessoas. Pode ser que algum detalhe aqui possa não fazer sentido para você, mas também tem outra questão. Aqui é conforme a sincronicidade, então é um vídeo atemporal. Não importa quando você está clicando nesse vídeo, essa mensagem vai servir para você. A mensagem é coletiva, então pode ser que alguns detalhes não façam sentido para você. E se você quer fazer uma leitura que seja específica para você, então clica aqui embaixo no link que eu vou estar explicando como que funciona o meu trabalho especificamente, tá? Tem uma forma peculiar de trabalhar. Então, se fizer sentido para você, vai ser uma honra estar contigo mais de perto. Então, vamos lá. Capricórnio, se concentra aí, tá? Se concentra nas suas questões agora. Sempre tiro aqui 6 cartinhas para cada signo e depois o que acontece, eu coloco uma mensagem final para todos os signos, então um conselho final. Então fica até o final aí do vídeo, tá legal? Para você receber também o seu bônus. Vamos lá. Signo de Capricórnio. Mais um pouquinho. 6. Vou colocar aqui na minha mesa. E agora teremos o oráculo, né? Concentrem nas suas questões, lembrando que se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? Se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrita. Todos os oráculos que eu utilizo aqui no canal, eles estão aqui embaixo, o link deles, tá legal? Então é só você clicar também, caso você tenha interesse. Então vamos lá. Capricórnio, como sempre, sobrecarregado, né? Aqui um momento da tua vida onde você se sobrecarrega com as situações, com as coisas, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de responsabilidades, tá? Situações onde você tá tendo que ser bastante assertiva, né? No caso aí das suas decisões, aqui tá pedindo para justamente tenha mais discernimento naquilo que você tá escolhendo na sua vida. Não fica se sobrecarregando de responsabilidades com coisas que não devem estar sobre a sua responsabilidade. Muitas vezes a gente precisa ter uma estratégia, né, para lidar com as coisas. Então, assim, embora você não tenha escolha, ninguém tem escolha de não trabalhar, de não ter tarefas, é necessário que você tenha escolhas assertivas, ou seja, não fica se sobrecarregando com aquilo que você não tem que se sobrecarregar. Presta atenção nas decisões que você está tomando, quais delas fazem sentido você estar com elas e quais que não fazem sentido, no caso, né? E aí você tem que tomar essas decisões estratégicas. E eu sei que você tem feito tantas coisas e tantas escolhas aí, porque você está construindo, né? Você está pensando em futuro, tá? Então, aqui mostrando que todo o seu esforço, ele vai ser recompensado. Seja você tendo construído um império, mas também, quando a gente fala de império, a gente está falando de satisfação na vida emocional, ou seja, relacionamento. Você construindo uma estabilidade, né? Porque as pessoas falam muito sobre seremos felizes para sempre, tanto nos relacionamentos quanto na parte material. Mas elas não pensam que elas precisam despender bastante esforço para que as coisas
elas deem certo. Eu sou bem pragmática, porque o meu ascendente é em Capricórnio, então eu costumo ser uma pessoa que eu vejo o lado prático das coisas, eu vejo a realidade das coisas, e você, como Capricórnio, vê também a realidade a respeito das situações. Você sabe que as coisas não são, sabe, não caem do céu, né? E esse planejamento, ele precisa ser feito de forma bem estratégica, e você você sabe fazer isso justamente por conta da sua maneira de funcionar, para que você encontre justamente esse momento de plenitude. A sua intenção com tudo isso é ter uma família estabilizada, é ter um negócio estabilizado, e você consegue isso a partir do momento em que você solta esse monte de responsabilidades que você pegou para você e que não necessariamente são suas, tá? Ou então, pelo menos, você segue pelo seu caminho, tentando deixar o seu dia mais leve e traçando estratégias de forma que aquilo vai, cada coisa no seu lugar, ao invés de ficar tudo bagunçado, cada coisa no seu lugar, que você vai sentir as coisas se ajeitando e você vai conseguir a satisfação que tanto você tá procurando aí na tua vida, tá? E aqui também dizendo que, assim, você precisa também ser um pouco mais descolado e mais louco, no sentido de você já tem um excesso desse peso na tua vida. E às vezes a gente não precisa levar tudo a sério, né? Eu tenho um professor que ele é maravilhoso nesse sentido, que por mais que a gente esteja tratando de coisas muito sérias, sempre tem uma piadinha no meio. Sempre tem um riso no meio, sempre tem uma maneira de levar aquilo de forma que a gente não se leve tão a sério, embora as coisas sejam sérias. Então esse é um conselho para você. Embora as coisas elas sejam realmente sérias e a vida tenha esse tom de realidade, né, que a gente costuma colocar, e a vida acaba ficando preto e branco, cinza, então você também pode, apesar disso, ter um pouco mais de leveza, então fazer mais piadas, fazer mais brincadeiras, não se levar tão a sério, né? A gente não precisa se levar tão a sério, apesar da vida ser séria, tá? E aí as coisas se tornam cada vez mais prazerosas também. E aqui tá falando dessa parte feminina, né? Que a gente precisa muitas vezes, para que a gente consiga ficar leve, se afastar um pouco, né, da parte prática, tipo assim, tudo da força do seu braço, né? Muitas vezes a gente acha que as coisas, elas só vão acontecer através da força do nosso braço. E eu não tô dizendo que a gente tem que ficar de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu. Não, eu tô falando que você também precisa de momentos de recolhimento, momentos de descanso, aonde é como se você esperasse o feijão pegar gosto, sabe? Tipo assim, você deixa o feijão em fogo baixo. Você já colocou o tempero. Então, nesse momento, as coisas não estão dependendo de você, especificamente. As coisas para pegarem gosto, para se encorparem. Elas estão dependendo da vida, né? Estão dependendo de fatores que são o tempo da vida, as coisas da vida. Então, se afastar do excesso de controle. E não é ficar de braços cruzados, tá? O tempo todo. Mas bom, eu já fiz o que eu tenho que fazer, eu já realizei o que eu tenho que realizar, agora eu coloco uma pitada de diversão aqui também, e eu também deixo as coisas um pouco quietas para que o bolo possa crescer, né? Eu tô dando esses exemplos mais fáceis que vem na minha cabeça, de tipo assim, você coloca o fermento e vai crescer o bolo, né?
A gente espera que se você fez tudo certo e com o bom humor, né, que tem essa coisa da cozinha também, que quanto mais a gente tá tranquilo cozinhando, a gente tá na boa, ao invés de estar na pressão ou tá nervoso, o bolo vai crescer. Ou seja, o trabalho todo, né, na vida da gente, ele pode também ser prazeroso. E não é porque ele é prazeroso e a gente vai dar risada no meio e vai brincar um pouco que ele não vai crescer. Então se afasta um pouco e deixa, confia, né, no processo das coisas, da vida. Que senão a tendência é lógico, é o adoecimento, é a sobrecarga, que é justamente o que você acaba passando bastante, né, na tua vida. E aqui a gente tem essa carta da princesa lá em cima, né? E tem um príncipe que ele tá enfrentando, né, um monte de obstáculos para poder chegar até ela. Só que ela tá colocando os obstáculos, porque, ao meu ver aqui, ela tá jogando um monte de objetos lá embaixo e ela vai impedindo ele chegar de lá de cima, né? Então, o que eu sinto aqui é você tentando chegar nos seus objetivos e você próprio colocando um monte de obstáculos a mais do que você precisaria, tá? E o obstáculo a mais faz sentido quando eu digo desse peso, dessa vida preta e branca demais, dessa vida áspera, né? No caso, é uma coisa árida. Então, você pode a gente deve continuar correndo atrás dos nossos objetivos, mas a gente também tem que ver onde nós mesmos estamos dificultando o nosso próprio processo. E são processos emocionais desse vício em estar no difícil, em pegar o pesado, em excesso de coisa... sabe aquela coisa áspera mesmo? Eu tô cada vez mais escolhendo pelo caminho das coisas fáceis, das coisas tranquilas, que as coisas podem também não ter tanto suor assim, podem ser mais fáceis na nossa vida, quando a gente também escolhe essa facilidade, tá? Presta atenção no quanto você pode estar fazendo da sua própria vida uma coisa muito prolixa, uma coisa muito difícil, muito pesada, justamente pelo vício em coisa pesada e também um distanciamento daquilo que é prazer na tua vida, tá? Para que você possa usufruir, para que você possa desfrutar de dias cheios de realização e de muita aventura também, tá? A vida é composta de tudo isso, tá bom? Então, espero que tenha feito sentido para você e até o próximo vídeo.